Oi gente, eu sou a Ju da 10 Crochê e nessa aula a gente vai fazer aquela base de dar gosto. Não esqueça de deixar o seu like e se inscreve aqui no canal para não perder nenhum conteúdo. E aqui eu separo 1,5 m de fio, mais ou menos, tá? Pra gente fazer o acabamento no final da nossa base, ok? Então separa esse 1,5 m de fio e aqui eu faço a minha laçada inicial. Esse nozinho aqui você não precisa apertar muito, tá? Deixa ele um pouco folgadinho, porque a gente vai desfazer dele daqui a pouco. Agora, eu vou subir aqui 20 correntinhas. Fiz as minhas 20 correntinhas, o importante, como sempre, é que elas estejam com um tamanho bem parecido, tá? E aqui eu estou com 21 centímetros, tá? De correntinha. Agora, a gente vai trabalhar ao redor desse cordão, nós vamos fazer uma base oval, então essa aqui é a base da nossa base, né? É a fundação da nossa base. A gente vai trabalhar ao redor desse cordão, crescendo carreiras, para fazer uma base oval. E nessa primeira carreira que eu vou começar agora, eu trabalho no verso do meu cordão. Então, o meu cordão tá aqui, né, de frente. Quando eu viro, eu vejo esses gominhos. A gente quase sempre trabalha a base nessa primeira carreira, nesses gominhos aqui de trás. Então, ó, tá vendo esses gominhos aqui atrás? É aqui que a gente vai trabalhar. Minha agulha vai passar embaixo, pegando cada gominho desse aqui de trás, que se formou atrás do meu cordão de correntinha. Então, eu viro aqui, né, para eu ver os gominhos. O primeiro gominho é bem esse, ó. Só que o fio do novelo tá passando em cima dele, né? Então, eu não começo com ele. Eu vou pular esse primeiro, começo aqui, ó, no segundo gominho. Levo a minha agulha no segundo gominho. Laço o fio do novelo, trago ele aqui para frente, dou uma alturinha e fecho um ponto baixo. A gente vai trabalhar com pontos baixos. Lembrando de não apertar os seus pontos, a gente não aperta nunca, né? Mas especialmente nas quinas, tá? Esse primeiro ponto é um ponto de quina e aqui também no final vai ser ponto de quina, a gente não aperta nenhum ponto, mas o das quinas tem um pouco mais de atenção ainda, tá? E aí a gente continua, né? Fazendo nossos pontos baixos, sem apertar. Para o nosso ponto poder se acomodar direitinho, né? Não ficar apertado. E nem fechar a nossa peça, enfim, não embabadar, né? Eu fiz 18 pontos baixos e aí sobrou o último gominho para eu fazer a minha quina. Nesse último gominho, eu vou colocar 3 pontos baixos. Um eu coloco nessa mesma direção do meu trabalho, igual aos outros, né? Não aperta, tá? Viro a minha peça assim, ó, em pé, e faço o segundo ponto no mesmo lugar, tá? No mesmo pontinho.
E o meu terceiro vai ser já pro lado de cá, que eu vou começar a voltar, né? Só que antes de fazer o meu terceiro ponto, eu vou soltar o nó da laçada inicial. Esse nozinho aqui. É só puxar, tá? Apenas isso, deixa ele aí. A gente vai mexer nele depois. E faço o meu terceiro ponto, né? No mesmo lugar. Sem apertar. Ok? E agora eu vou voltar todo o meu trabalho fazendo pontos baixos também. Na mesma direção dos pontos que eu fiz aqui, né? Ó, aqui tem um pontinho. É bem aqui nessas duas laçadas, tá vendo? Vou fazer aqui, mais um aqui, aqui. A gente vai fazendo até chegar aqui, tá bem? Voltei fazendo pontos baixos, foram 17 que eu fiz agora, desde esse daqui, né, depois da quina. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17. Mas ainda me sobra um, ó, ainda tem um pontinho para eu fazer aqui. Nesse pontinho que sobrou, eu vou fazer 2 pontos baixos. Um nessa direção ainda, seguindo todos os outros que eu acabei de fazer. Daí, eu viro a minha peça assim, em pezinha, e faço mais um ponto. Esse aqui, ó, tem que fazer até mais folgadinho. Coloco a minha peça em pé e nesse mesmo ponto eu faço mais um pontinho, folgadinho. E aí, ó, quando eu for fechar esse ponto aqui agora, eu vou esconder esse aqui. Essas duas laçadinhas que você vê aqui é a correntinha que a gente pulou. A gente não pulou um gominho lá no início? Pular um gominho significa pular uma correntinha, certo? A frente é a correntinha, o verso é o gominho. Essa é a que eu pulei. Eu vou fazer um ponto em cima dela, folgadinho. Assim. E assim eu termino a minha primeira carreira. O que eu vou fazer? Ajeitar minha peça. Você vem ajeitando, abrindo seus pontos. Se ficar apertado, né? Você vem assim, ó, acomodando melhor, né? A gente fica acomodando melhor os nossos pontos, tá? Vou encerrar minha carreira. Fechamento que eu sempre faço, eu aumento a minha laçada, de forma que ela fique do tamanho da minha peça. Venho com a minha agulha de trás para frente, na cabecinha do primeiro ponto baixo que eu fiz. Essa laçada imensa vem aqui para trás, é só trazer ela. Ajeita a peça. Assim. Passo a minha peça por dentro dessa laçada, passa tudo, inclusive esse fio aqui que a gente deixou sobrando. E aqui eu ajeito. Para ajeitar aqui, eu primeiro puxo esse fiozinho aqui, ó, tem 2 saindo aqui, né? E aqui tem um. Eu puxo esse que tem um. Até essa laçada ficar bem justa aqui na minha peça, ó. Ficou bem justa, aí eu puxo aqui agora. E ajeito, né, ó. Ela vem fechando e eu venho ajeitando, ok? Qual é a ideia aqui? É que essas laçadas, essas aqui, fiquem todas com um tamanho bem parecido, né? Então, ó, essa daqui tá bom, tá com um tamanho parecidinho já das outras, tá bem? Encerrei minha primeira carreira. Dou mais uma ajeitada na minha peça, se precisar, e vou começar a segunda, né? Identifica aqui o ponto que você simulou. E é muito fácil, porque, ó, todos os pontos baixos,
o topo deles, né, a cabecinha do ponto baixo, são essas duas laçadinhas aqui, tá vendo? Como se fosse uma corrente, né? Tá vendo? Aqui onde eu fiz o fechamento é um pouco diferente, ó. Corrente, corrente, aí fica diferente, né? Aí corrente, corrente, corrente. Então, eu sei que aqui é o ponto do meu fechamento. Esse ponto é o ponto do meu fechamento. Eu vou começar no ponto do lado, que é esse daqui. Ó, aqui é o ponto do fechamento e aqui é o ponto do lado. Eu entro com a minha agulha no centro, porque nós vamos fazer uma base oval com pontos baixos centrados. Entro com a minha agulha no centro do ponto e saio no centro, ok? Laço o fio do novelo, trago ele para frente, a minha alturinha e ponto baixo. Esse primeiro ponto que eu comecei aqui, aí você tem que olhar, ó. Na primeira carreira da minha base oval, eu trabalho com 3 pontos em cada quina. Fiz 3 aqui e tenho 3 aqui. Quais são esses 3 pontos? É só olhar qual ponto que está vindo aqui do centro, né? Ó. 1, 2 e 3. Ou seja, esse primeiro ponto que eu acabei de fazer faz parte da minha quina, certo? Se ele faz parte da minha quina, eu tenho que aplicar nele o meu padrão de quina. E qual é o meu padrão de quina para a segunda carreira de uma base oval? É fazer aumentos na minha quina. Então, desses 3 pontos, né, em cada um desses 3 pontos de quina, eu tenho que ter um aumento. Então, serão 2 pontos aqui, 2 pontos aqui, 2 pontos aqui. Então, aqui no meu primeiro ponto, eu já vou fazer o meu primeiro aumento. Coloquei um ponto, já vou fazer outro no mesmo lugar. E aí sim, agora eu venho trabalhando no corpo, não é mais a quina, né? No corpo eu faço só pontos baixos centrados normalmente. E eu vou fazendo, ó, até chegar na outra quina. Quantos pontos são aqui no meu? O meu serão 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 pontos baixos centrados até chegar na próxima quina. Então, vamos lá, vamos fazendo aqui os pontos baixos centrados. Não aperta e procura sempre observar o tamanho da sua laçada. Vou fazer o ponto 17 e pronto. Fiz os meus 17 pontos, cheguei na quina, né? Agora, ó, olha a minha quina aqui. O primeiro ponto, o segundo ponto e o terceiro ponto da quina. Em cada um deles, eu vou colocar um aumento, que são 2 pontos juntos. Então, já venho aqui no primeiro ponto baixo centrado e faço 2 pontos. Não aperta e a quina sempre dá uma maior atenção para os seus pontos ficarem mais folgadinhos, tá? Para que eles se acomodem na hora de fazer a curva. Fiz meu aumento, vou para o segundo ponto da quina e coloco mais um aumento. 2 pontos juntos. Agora, o terceiro ponto da quina, que é o último, né? Mais um aumento. Não aperta, tá? E pronto, terminei essa quina. Agora, novamente, vou trabalhar ponto baixo centrado até essa quina de cá. Quantos eu vou fazer? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. E vou aqui fazendo os meus 17 pontos baixos centrados até chegar
na próxima quina. Fiz os meus 17 pontos, depois a gente arruma a carreira, tá? Eu cheguei, então, nessa minha quina aqui, que é a final, né? Porque aqui foi onde eu comecei, certo? Então, me sobraram 2 pontos agora. E esses 2 pontos são pontos da quina. Uma outra coisa que, às vezes, você pode ter dificuldade é identificar o ponto da quina. Porque o ponto baixo centrado, ele forma duas perninhas que é como se fosse um Vzinho, né? Ó, esse aqui é o primeiro. Eu tenho uma perninha aqui e a outra perninha aqui. Eu vou no centro. Esse aqui é o segundo. Eu tenho uma perninha aqui e a outra aqui. Eu vou no centro. E você pode se basear, e deve se basear também, aqui por cima, ó. Nesse meu primeiro ponto, aonde é o centro? O centro é no encontro das correntes. Quem são essas correntes? A cabecinha do ponto. Entre essa cabecinha de ponto e essa cabecinha de ponto tem um centro, ó, aqui onde elas se encontram. Aqui é meu ponto baixo centrado. Tá? Nunca se esqueça disso, caso você tenha dificuldade de identificar o seu ponto baixo centrado. Então, eu tenho que fazer um aumento aqui, né? Já vou começar para fazer o primeiro aumento. Não aperta. E no ponto do lado, que agora é o último aumento também. Folgadinho. Terminei. A gente já vai ajeitar. Aqui você tem que ter 46 pontos, tá? Você conta, porque são 17 com 17, 34. E 6 em cada quina. 34 com 6, 40, com 6, 46, tá? Agora eu vou ajeitar a minha peça. Eu sempre ajeito antes de fechar e depois de fechar. Então, eu venho aqui, ó, acomodando os meus pontos. Seguro aqui no meio e venho abrindo, acomodando os meus pontos e deixando eles mais retinhos, ok? Ajeitei? Tá bom, vamos fechar já, né? Identifica a cabecinha do primeiro ponto que você fez. O primeiro ponto foi esse, a cabecinha é essa aqui. Eu venho de trás para frente pegando os dois. E, ó, um pouquinho para cá, ok? Essa laçada aqui, eu tenho que crescer ela, né? Então, cresço a minha laçada, ó, do tamanho da peça, coloco nessa agulha para trazer para trás. Puxo aqui tudo. Puxei, abro aqui para ajeitar, organizo aqui meus pontos, ó, para fechar direitinho, certo? E vamos continuar. Passo a minha peça aqui dentro, inclusive aquele fio que eu deixei grandão lá no início. Passo tudo por dentro. E aqui, primeiro eu puxo esse daqui. E ó, quando eu tô puxando esse, se essa laçada se abrir muito, eu preciso ir ajeitando ela também, porque não se esqueça, essa laçadinha aqui tem que ficar com um tamanho parecido, né, com as outras. Então, eu venho prestando atenção e ajeitando, tá? Tá bom? Agora eu puxo aqui. Ficou apertado, você abre com a mão, ó, o meu já tá ok, certo? Agora, eu preciso organizar a minha base de novo. Eu gosto, como eu falei, eu gosto de organizar antes e depois do meu fechamento.
Agora, nós vamos fazer a nossa terceira carreira. De novo, identifica o ponto que você fechou, né? O ponto do fechamento, muito fácil, todo mundo tem essa correntinha aqui em cima e ele é diferente, né? Ele tem essa laçada aqui, aí o nozinho, o fio do novelo, ele é diferente. Dessa vez, a gente vai começar nesse ponto, tá? Ao invés de começar no ponto do lado, que seria esse aqui, eu vou começar nesse ponto que tá bem embaixo da laçada do meu fechamento. É centrada, então eu entro no centro do ponto, laço o fio do novelo, trago para frente, dou a minha alturinha e ponto baixo. Bem, qual é o padrão na terceira carreira de uma base oval? O padrão é ponto baixo, aumento. Ponto baixo, aumento. Ponto baixo, aumento. Ok? Então, vamos lá. Aqui está a minha quina, com os meus 3 aumentos. Primeiro aumento está aqui, segundo aumento está aqui, terceiro aumento está aqui. O padrão é um ponto baixo e um aumento. Então, aqui no meu primeiro aumento, que eu tenho 2 pontos, eu começo com um ponto baixo, aqui eu faço um aumento. Aí, repito, um ponto baixo e um aumento. Ponto baixo e um aumento. Então, aqui onde eu comecei é realmente um ponto sozinho. Mas já no meu ponto do lado, eu já boto o meu aumento. Então, aqui do lado, eu coloco 2 pontos juntos. Cheguei no corpo, né, da minha base. Vou trabalhar pontos baixos centrados até a próxima quina. E quantos pontos serão aqui? 17 de novo. Sempre vai ser esse 17 nesta base aqui, enquanto eu estiver crescendo ela, tá? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Vou fazer 17 pontos baixos centrados até chegar na minha outra quina. Fiz os meus 17 pontos, cheguei na quina. Qual é o padrão da quina? Ponto baixo, aumento. Ponto baixo, aumento. Ponto baixo e aumento. Começo com um ponto baixo, que é um ponto sozinho, né? Não aperta, tá? Do lado, eu coloco um aumento. 2 pontos juntos. Repito, primeiro um ponto sozinho, depois 2 pontos juntos. E repito mais uma vez, um ponto baixo sozinho e depois 2 pontos baixos juntos. E assim eu fiz mais uma quina agora, né, da terceira carreira. De novo, voltei para o corpo da minha bolsa. Trabalharei 17 pontos baixos centrados até chegar na outra quina.
Cheguei na minha quina, vamos lá, vamos fazer o padrão. Primeiro, eu coloco um ponto sozinho, do lado um aumento. E repito, um ponto sozinho e do lado, que é o meu último ponto, eu coloco um aumento. E terminei de novo a minha peça. Agora é hora de ajeitar, né? Ela já tá até meio tortinha, a gente tem que ajeitar. Então, eu ajeito antes e depois do meu fechamento. Eu venho aqui acomodando os pontos, deixando eles bem alinhadinhos. Agora a gente vai fechar, eu aumento aqui a laçada. Venho com a minha agulha de trás para frente na cabecinha do primeiro ponto e já trago um pouquinho para cá. Levo essa laçada para a agulha e trago ela para trás. Passo minha peça por dentro dela. Aqui, para arrumar, eu puxo aqui e venho cuidando dessa laçada aqui da frente, para que o tamanho dela fique parecido com as outras. Depois eu puxo aqui. Organiza. E pronto. Agora, eu venho, ó, distribuindo os meus pontos para fechar aqui direitinho. Mais uma vez, organizando a minha peça. Terminei, e aqui eu tenho 52 pontos baixos centrados, tá? 52 pontos baixos centrados, estou com 32 centímetros de comprimento, 9 centímetros de largura. Essa é a base da minha bolsa Savana. Agora, a gente vai fazer aquele detalhe aqui na base com pontos baixíssimos, tá? Finalmente, a gente vai usar esse fio que a gente deixou aí separado lá no início. Eu vou trabalhar com uma agulha menor, pode ser essa aqui mesmo. Essa aqui é 4,5, poderia ser a 5 também, a 6, né? Uma menor, tá? E aqui é onde tá o meu fio, é o lado que eu vou começar, né? Bem, aqui a gente vai trabalhar, ó, fazendo pontos baixíssimos. Se você olhar assim, eu acredito que já dê pra ver que nós temos como se fosse uma linha aqui, né? Ó, uma linha aqui, dividindo, ó. Aqui vem uma linha que divide 3 carreiras para cá, 3 carreiras para cá. É o centro, certo? Então, ó, aqui, bem no centro da minha primeira carreira, é bem aqui, né? Eu vou começar aqui. Então, tem uma carreira, outra carreira embaixo dessa daqui. Entre a primeira e a segunda, eu venho aqui no centro, seguindo, né, a direção dessa linha aqui, certo? Laço o meu fio, trago aqui pra frente. Veio enroladinho, você ajeita. E eu vou trabalhar, né, pontos baixíssimos, até aqui o final. Folgadinho, tá? Não aperta para não ficar fechando a sua base por causa desse detalhe. Agora eu venho no próximo ponto, que é esse centro aqui, laço o fio, trago para frente e passo por dentro do anterior. Venho no próximo ponto, laço o fio, trago para frente, dou uma alturinha e passo dentro do anterior. Estou fazendo pontos baixíssimos.
Se você tiver dúvida de onde entrar com a sua agulha, observa os pontos da primeira carreira, ó. Eu tenho esse ponto aqui e tenho esse ponto aqui. Eu vou bem entre eles, no centro deles, tá? Venho aqui no próximo, laço o fio, trago pra frente e baixíssimo. E vou trabalhando pontos baixíssimos. Eu gosto de fazer bem folgadinho. Isso ajuda muito caso a sua base tenha ficado com buraquinhos, tá? Aqui não ficou, né, com buraquinho, mas caso tenha acontecido, isso aqui ajuda bastante. Então, eu sugiro, qualquer base que você faça nesse padrão aqui, que você deixe aí 1,5 m de fio antes de começar, tá? Depois você decide se vai fazer ou não esse acabamento. Se não ficar com buraquinho e não quiser, não precisa, é só encerrar e fazer o arremate, né? Se quiser, se ficar com buraquinho, aí você faz o seu detalhe, ok? Tô chegando aqui no final, aqui no centro. E o último vai ser na mesma direção daqui, né? Aqui eu fiz entre a segunda e a primeira e a segunda carreira, né? Entre elas duas. Aqui é a mesma coisa. Então, eu venho, boto mais um ponto aqui. Só que esse é o último, então eu passo aqui por dentro e puxo tudo. Assim. Esse fio aqui agora, eu coloco numa agulha de tapeceiro, porque eu vou trazer aqui pra trás pra arrematar. Entro com ele aqui mesmo, em cima. Trago para trás. Ajeita. E aqui atrás, eu vou arrematar para poder costurar. Traz ele escondidinho por baixo. Pronto. Eu vou costurá-lo embaixo desse ponto aqui. Vou fazer a minha costura com linha de costura, com linha e agulha de costura de cor bem parecida, né, com o meu fio. E aqui eu vou dar pontos bem discretinhos por baixo. E cuidando sempre para sair no meio dos pontos, nessas linhas que são formadas entre os pontos, né, ó, bem aqui no meio. Terminei de costurar, dou um nozinho de costura aqui embaixo, para ficar bem firme. Posso cortar bem rente a linha e o fio de malha.
E aí, vamos organizar para ficar bem discretinho. A minha costura tá aqui embaixo, bem discretinha, né? E assim, a gente termina a nossa base. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!